Olá, já vi que o Caliendo Bom está aí. dia, tudo bem? Mestre Jonathan, Tudo como é bem. que vai? Tudo tranquilo, estou animadíssimo aqui. Muitos alunos estão interessados, eu já vi que tem até orientando a minha aqui na sala. Isso, Tem um exatamente. pessoal. Curiosamente, vou aproveitar e te dizer que acho que é próxima quinta-feira, vai ter uma outra rodada sobre mobilidade urbana e inteligência artificial, tal, mas aí, obviamente, com um foco mais na área de direito urbanístico e proteção de dados, em um evento que eu vou participar no Unip com o Gustavo Rabai e a Marconiette, que você conhece do pessoal da análise econômica do direito. Conheço sim, Alô? é um belo evento. Nós já É, estamos aqui eu vi, já está live, né, ao vivo online aqui. no YouTube. Sim, sim, sim. Isso. Então, nós só vamos aguardar uns minutos, Vamos Mestre aguardar os Jonathan, minutos para. para fazermos o início oficial. Sim, sim. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Eu te mandei aqueles Aham. elementos lá, mas eu fiquei com uma pequena dúvida. Não é para eu falar muito de SS, não, né, no final. Alô? Pode falar, fique bem à Não, eu estou vontade, dizendo como assim, não, porque quiseres. eu estou dizendo, eu não quero também avançar no É, tema específico do caso para evitar induções indevidas. Não, sem problema. Sabes que as equipes, elas, elas trabalham nos dois pontos de vista, né? A Sim, favor e sim, sim, sim. contra. E, ao mesmo tempo, nós temos algumas tarefas que são com profissionais e professores com opiniões distintas sobre o tema. Então, fique bem à Uhum. vontade, mas você sabe que esse nosso vídeo será assistido pelas equipes que participam do TechSmith esse ano. E Sim, talvez sim, ele seja exatamente. virtual, inclusive. Uhum. Não, mas justamente por Tudo isso, bem? para evitar aquele negócio que eu te mandei brincando ontem, que agora mandaram num dos grupos que eu participo, inclusive um material produzido pela PUC do Rio Grande do Sul, explicando como é que cita o webinar. Sim. Mas, enfim, eu vou. Na realidade, meu objetivo realmente é traçar um panorama geral e, no final, falar sobre a tributação, como a gente tinha combinado. Primeiro, falar do aspecto internacional, depois na questão nacional. E aí é óbvio que, dentro do caso nacional, eu falo da questão da dicotomia ICMS e ISS, e, no final, ali, falar sobre a questão da localização e da qualificação para fins de ISS. Que legal, fantástico. Né? Vai ser um belo evento. Não, eu estou bem animado, assim, porque é um tema que, enfim, você sabe muito bem, por isso que eu acho que veio o convite. Foi o que eu tenho 10 alunos pesquisando Tesla só esse semestre, então, no doutorado, são 9 ou 10, enfim. E a gente fatiou isso em vários elementos, então eu já estava com uma série de materiais, uma série de coisas em relação a isso, então estou bem animado aí. E como está a professora Marconiete? Marconieta, eu não falei com ela esses dias, eu falei com o Gustavo Rabai, eu falei por mensagem, eu acho que foi na tua apresentação, Calindo, que eu falei com a Marconieta. Acho que foi. Eu falei por mensagem lá, estou assistindo tudo Land Economics e tal, e eu vou até chamar ela para participar de um dos nossos eventos, já que ela foi minha primeira chefe, né, na vida. E a professora Maria de Fátima? Tudo bem com ela? A Maria de Fátima está ótima, está super animada. E amanhã a gente vai ter um evento bem interessante, né? E que, assim, eu vou confessar que o evento foi criado e, por um acaso, está acontecendo o que está acontecendo no Supremo, né? Não foi tão caso pensado, não. Porque você viu que amanhã o evento com sou eu, Zé Maria, o Lucas Bevilacqua, você conhece também,
e a Fernanda Pacobaíba. A gente vai falar sobre incentivos e políticas públicas na época da pandemia, incentivos fiscais. E aí o Supremo começou o julgamento da Lei Complementar 24, né, de 75. O Heleno me disse hoje, olha, já tem voto no plenário virtual com não recepção da Lei Complementar, né? Amanhã o debate vai pegar fogo. Eu vi, inclusive, tem um artigo no Conjuro, uma coluna no Conjuro do SCAF, que ele Sim. relata o voto de um dos ministros. Se eu não me Alô? O Caliente está bem travando. Travou? Travou, mas agora voltou. Você disse que o SCAF está com a coluna no Conjur falando sobre isso, é? O conjuro dele foi sobre esse esse julgamento do STF, e ele comenta o voto que é contrário à tese da inconstitucionalidade e da não recepção de unidade no CONFAS lá. Ah, sim, não, que é a da PF 198, mas eu acho que ele fez antes de começar o julgamento, né? Ah, não, ele já falou que estava sendo julgado. Não, eu estou vendo aqui, eu acabei de abrir. Ele fez semana passada, eu não tinha visto essa do SCAF. Ah, eu acho que ele deve... Ah, eu voto da relatora, que é a Carmen Lúcia. Interessante. Estou vendo aqui. Ele cita o voto da Carmen Lúcia, mas parece que o Fachin fez um voto aí pela inconstitucionalidade, pela não recepção, né? Ah, Jonathan, podemos iniciar? Poder por mim, podemos sim. Deixa eu só abrir o arquivo aqui e a gente inicia sem o menor problema. Já foram disparados nos grupos competentes, digamos assim, as coisas, então podemos começar. O Caliente está bem difícil, né? A conexão dele ele caiu. Acho que o Caliendo travou, professor Jonathan. Acho que podemos começar. Podemos seguir o base. Daqui a pouco ele entra de novo. Eu desabilitei a sala de espera aqui, então já ele deve. Não, tudo bem. Não, aí eu me apresento então e falo, né, João? Pode ser, professor. Não, estou perguntando, enfim. Não. Pode começar, professor Jonathan. Tá. Então, olá a todos. Enfim, a gente já estava aqui num bate-papo preliminar, mas não custa nada me apresentar, né? Sou o Jonathan Barros Vita, coordenador e professor titular do mestrado e doutorado em Direito da Unimar, e estou vindo aqui a convite do querido amigo Paulo Caliendo para falar nessa reunião virtual do GTEx, né? Que é o grupo de estudos da PUC do Rio Grande do Sul, onde o professor Caliendo enfim, leciona, e a gente tem realmente algo que é muito interessante aí dentro dessa confluência de interesses minha e do Caliendo, que não é só Land Economics, teoria geral do direito. Eu não sou filósofo, né, como o Caliendo está tentando ser, mas, enfim, a gente gosta muito dessa área, a gente vem articulando uma série de coisas já há muito tempo. E durante a pandemia a gente consegue confluir isso e trazer justamente no ambiente virtual, e com algo aí que eu fiquei muito honrado em comentar justamente sobre os veículos autônomos, inteligência artificial e IoT, o que se refere diretamente ao caso desse ano do quarto TechSmooth Brasil,
e que é um evento assim que eu sempre vi, sempre continuo vendo com muito entusiasmo. Assim. Eu acho que o movimento dos moot courts no Brasil começa com mais força, e acho que é interessante dar esse histórico, ele começa com mais força ali no meio da década de 2000, né? Então começam as equipes assim, começam e várias equipes para o Vismoot, né? Que historicamente é a maior competição, né? Porque o Jessup na realidade tem as regionais, tem as nacionais, então tem uma fragmentação e o Vismoot não, todo mundo vai lá para Viena. Esse ano aconteceu de maneira virtual e reuniu ali quase 400 equipes. E eu venho participando, quer seja como coach, quer seja como árbitro, já desde 2009. Então, assim, eram 11 anos aí seguidos de Vismoot. E existe ainda aquele projeto da Universidade de Leuven na Bélgica, e aí eles tinham um moot court competition lá, e aí vi o crescimento dessas iniciativas no Brasil e culminando justamente com o TexMoot Brasil, que tenta trazer para o português aquilo que já existia em espanhol e já existia em inglês dentro dessas competições, mas sempre com uma ideia inovadora e com casos inovadores. Então, eu queria parabenizar o Caliendo e parabenizar, enfim, toda a equipe organizadora, digamos assim, do TexMoot Brasil, e também parabenizar as iniciativas do GTEx, que sempre tenta trazer interdisciplinaridade. O professor Caliendo me disse que não só temos juristas aqui, né, mas temos também pessoas da área de ciência da computação, eu já vi que tem vários alunos lá da Unimar também. Então, eu vou tentar aqui dividir minha apresentação em três grandes blocos, sendo que o primeiro bloco é um bloco sobre inteligência artificial e tributação, falando um pouco sobre inteligência, falando sobre as propostas que tem à mesa. Depois, eu acho que alguém tem que desligar o microfone. Depois, falar a respeito do IoT e da tributação, em duas grandes vertentes, e depois falar sobre modelos de negócio das montadoras de veículo, e, por fim, falar dos veículos autônomos, e aí, depois de discorrer um pouco sobre isso, falar justamente sobre a questão tributária. Eu vou tentar não avançar tanto no tema do caso, né, para também não dar respostas fáceis. A gente vai ter aí debates, com certeza, que ocorrerão de maneira muito interessante, seja virtualmente, seja na Bahia, né? E realmente é um tema que me fascina bastante. Como eu disse preliminarmente, eu tenho uma disciplina no doutorado que não é uma disciplina de tributário, curiosamente. Eu tenho uma disciplina de tributário que eu divido com a professora Maria de Fátima, mas eu tenho uma disciplina que é de teoria geral do direito aplicada, digamos assim. E dentro das aplicações a gente tenta tirar as pessoas da zona de conforto, e o tirar da zona de conforto é dizer, olha, vocês têm os sistemas de referência aqui. Vocês precisam aplicar uma coisa que vocês não conheçam bem. E, por um acaso, uma feliz coincidência, né? Esse semestre a gente vai ter, acho que 8 ou 9 alunos, ou 10, não me lembro exatamente o número, falando sobre aspectos distintos do Tesla. Dentre eles, obviamente, direito consumidor, direito ambiental, mas óbvio que muito e mais principalmente o direito tributário. Então, eu acho que é um dos temas só é sobre direito tributário, está sob, enfim, a Jaqueline Zanettoni que está responsável por ele, e eu acho que a gente aí vai ter grandes debates. Então, dito isso, inteligência artificial e tributação. Então, a primeira pergunta óbvia é: o que é inteligência artificial? Se a gente fosse fazer essa pergunta para os cientistas da computação, eles teriam, obviamente, uma resposta. Se a gente fosse perguntar, talvez, para o nosso Paulo Caliendo, ele teria uma resposta diferente, baseada, por exemplo, na filosofia, que ele tanto estuda. Mas o que eu quero passar para vocês da inteligência artificial? Quero passar, basicamente, uns 3 grandes elementos. Primeiro existe uma série de ideias sobre inteligência artificial, que é a inteligência, entendido como essa capacidade de processar ideias e ter impulsos criativos.
artificial, feita, obviamente, por computadores, que vão simular com redes neurais, ou o que quer que seja, a forma de funcionamento do cérebro, mas eles usam, normalmente, processos diferentes de aprendizado e processos diferentes de percepção do mundo. Isso é muito curioso, assim. Eu me lembro de uma palestra, quando eu estava fazendo o meu pós-doutorado na VU, em Viena, em que alguém disse, olha, como você reconhece, eu acho que inclusive o exemplo era isso, um gato. Então a pessoa diz, olha, a pessoa olha, tem lá o rabo, ele é peludo, ele é isso, ele é aquilo, e você vê ele se mexendo, você vê uma foto, você vê alguma coisa e você reconhece pela sua experiência o que é o gato. Como um computador reconhece o que é um gato? Você começa a alimentar o computador com fotos de gato, ou vídeos de gato, ou o que quer que seja. Talvez por isso que os gatos sejam muito bem reconhecidos, porque tem muito vídeo de gato pela internet, foto de gato, com memes e o que quer que seja. Mas ele faz por um processo comparativo. Então ele diz, olha, eu vi 1000 fotos e alguém me disse que isso é um gato. Então, se eu vi uma nova foto e aquilo for parecido com um gato, isso é um gato. Então, o processo de formação do conhecimento da máquina, digamos assim, é um processo diferente. E isso, obviamente, impacta, digamos assim, o que essa máquina pode gerar e como essa máquina, de fato, aspas abertas, trabalha. É óbvio que existem processos mais complexos e menos complexos dentro desse contexto da inteligência artificial. Então, uma das classificações clássicas, digamos assim, da inteligência artificial é a inteligência artificial fraca, inteligência artificial forte e a superinteligência. Aí se fala em máquinas reativas, memória limitada, máquinas cientes, máquinas autoconscientes, e aí essas máquinas autoconscientes talvez são aquelas que passam pelo clássico teste de Turing, né? Que inclusive foi objeto de vários filmes. Talvez nesse momento a gente tenha de usar Isaac Asimov para falar sobre as leis da robótica, por exemplo, e criar limites para essas inteligências artificiais, não só limites de vida, digamos assim, dentro daquela ideia do homem bicentenário, né, que é baseado num conto de Isaac Asimov, mas criar limites para evitar o surgimento das chamadas superinteligências que tanto povoam a ficção científica, né? A gente, para usar alguns exemplos, a gente pode falar do HAL 9000, do 2001 Odisseia no Espaço, a gente pode falar do Skynet, do Exterminador do Futuro, da versão originária, né? Porque agora não se fala mais Skynet. Então aí temos, enfim, vários modelos diferentes que falam sobre isso. O Elon Musk, por exemplo, da Tesla, que a gente vai falar bastante sobre a Tesla, talvez sobre ele fala que ele tem medo dessa superinteligência e ele quer limitar isso, porque ele diz que toda superinteligência vai levar ao fim do mundo. Então, vejam que a gente pensa sempre nos avanços tecnológicos, mas, ao mesmo tempo, a gente talvez tenha um medo desse desconhecido e a gente pode pensar, inclusive, em outro exemplo clássico da cinematografia, o Her, Ela, do Spike Jonze, em que essa ela que tinha a voz da Scarlett Johansson, ela justamente falava com várias pessoas ao mesmo tempo e ela tinha quase uma onipresença e onisciência, né? Então, talvez aí a gente fale realmente sobre superinteligência e essas máquinas, digamos assim, começam a passar pelo teste de Turing, que era o teste utilizado para verificar se aquela inteligência é humana ou não. Vejam que é, inclusive, muito curioso, assim, quando se a gente pegar, e eu sou mais velho do que muita gente aí, pega os antigos chatbots que você conversava na internet, hoje eles são bem mais sofisticados, né? Antigamente você tinha de fazer a pergunta de uma forma específica, senão ele não conseguia responder, né? Como a Apple, por exemplo, fez no lançamento do primeiro Mac. Já hoje você consegue usar contextos diferentes para falar com as assistentes virtuais. E aí há toda uma discussão se as assistentes virtuais representam ou não níveis diferentes de inteligência artificial.
Então, a gente sabe que o Google Assistant é o mais preciso em relação a Alexa e em relação a Siri, mas talvez todas elas tenham aí um mesmo nível de inteligência artificial. Agora, quais os impactos tributários de pensar a inteligência artificial e direito tributário, e tributação de forma geral? Talvez a gente possa falar em dois grandes conjuntos de impactos. O primeiro talvez falar da clássica proposta do Xavier Aubreyson, que é o professor suíço, né? Que foi o primeiro a responder, talvez, à provocação do Bill Gates da criação de um tributo sobre robôs. Mas robôs aqui, só para deixar claro, não são os robôs físicos e mecânicos necessariamente. Robôs são entendidos de maneira mais ampla, incluindo robôs da internet. Então, dito isso, entendido robô nessa acepção mais ampla, a proposta do Xavier Aubreyson respondendo o Bill Gates é o quê? Olha, a gente precisa criar um tributo de equalização porque muitos empregos serão perdidos pela robotização, em sentido amplo, e, de outro lado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma necessidade de garantir uma renda mínima para essas pessoas que estão perdendo o trabalho. A gente precisa criar, aspas abertas, contribuições previdenciárias para permitir, digamos assim, um colchão social, um colchão de seguridade social para que as pessoas tenham uma renda mínima. Então, dito isso, a proposta dele, na realidade, se desenvolve nesse caminho. É irrelevante o que os robôs fazem, mas quando eles tomam espaço dos humanos, eles precisam pagar alguma contribuição sobre isso. Que seja por custo do maquinário, que seja pelo valor desempenhado, o valor agregado dentro da produção, enfim. Tem várias propostas diferentes, mas todas gravitam sempre em torno dessa ideia de que empregos são eliminados e a gente precisa encontrar um veio, uma base tributável para resolver esse tipo de problema. Eu confesso que vejo com um pouco de ceticismo, digamos assim, tal proposta, talvez muito mais pelo fato de que sempre empregos são criados. A gente pode pegar, por exemplo, um processo que a gente já viveu, que foi o processo da transformação tecnológica do campo, e que todo mundo, as pessoas estão perdendo emprego no campo e onde essas pessoas vão se empregar. A gente vê que a população empregada no campo hoje é muito pequena, o índice de automação é enorme e essas pessoas foram para as cidades e viraram prestadores de serviço. A gente tem hoje, obviamente, uma massa de pessoas que servem, e isso é uma coisa muito curiosa, assim, que eu não iria falar, mas aproveitando o gancho, vou falar, são os entregadores. E os entregadores surgem porque aquilo que se chama o last yard do comércio eletrônico ainda não conseguiu ser resolvido pelas máquinas, né? O last yard você faz todo o processo de logística e quando chega no último metro, você precisa entregar alguém, ou abrir uma caixa de correio, ou fazer o que quer que seja. E os robôs ainda não têm essa capacidade de colocar o objeto ali. Eles podem chegar na calçada, eles podem chegar, enfim, em um determinado série de lugares, mas não conseguem fazer exatamente isso. Então, é óbvio que esse é um outro setor, por exemplo, o setor de entregas, que vai, em algum momento, sofrer mais uma transformação. Mas esses empregos nunca são necessariamente perdidos. Eles são transformados. Então, isso me parece que com isso a gente precisa evitar justamente tributos que tirem a capacidade de inovação, porque você desestimular o uso de maximizações de eficiência na produção pelo uso intensivo de robôs me parece algo bastante contraproducente. De qualquer forma, fora essas propostas, digamos assim, do Xavier Aubreyson e de outras pessoas, a gente tem dois grandes pontos ainda vinculando a inteligência artificial, que é a sujeição passiva, ou seja, quando os robôs vão poder ser sujeitos de direito ou sujeitos passivos. Eu vou usar de novo a alegoria do homem bicentenário, do Bicentennial Man, porque no homem bicentenário ele tem dois processos ali paralelos, né? O primeiro é
ele começa a ser mais consciente e a família e ele começa a trabalhar autonomamente, fazendo ali as esculturas de madeira e consertando os relógios, enfim, e ele passa a querer ser humano e morrer. Então, são os dois processos que passam e que gravitam em torno do homem bicentenário. E esses dois têm um impacto muito grande no direito tributário. Por quê? Quando é que ele vira, de fato, sujeito de direito? E ele virando sujeito de direito, ele vai virar necessariamente sujeito passivo tributário, se ele ofere rendas de maneira autônoma? E dentro desse contexto, é muito curioso, porque a gente já tem dois casos muito importantes. O primeiro, que é o Portrait of Edmund Bellamy, que foi a primeira obra de arte criada inteiramente por inteligência artificial. E essa obra, é muito curioso, que essa obra faz exatamente aquele processo do gato que eu falei antes. Porque eles pegam ali 1000 obras clássicas que foram digitalizadas e inseridas dentro daquele processador, e ele faz um composite ali de tudo isso e cria uma obra nova. É um coletivo, né, o coletivo Obvious, que é um coletivo francês, e esse coletivo diz, olha, então essa obra foi criada por inteligência artificial, mas eles parece que ainda se denominam como proprietários daquela inteligência artificial. Já no caso do Dreamwriter, da Tencent, que é uma empresa chinesa, ele tem criado notícias sobre esporte, sobre economia, sobre vários setores diferentes. E na China foi reconhecido que essa inteligência artificial tem direito, sim, a copyright daquilo que ela produziu. Então, isso, obviamente, gera uma crise para a gente, que é como a geração de valor para uma inteligência artificial. E, de outro lado, quando essa inteligência artificial vai poder ou não ser sujeito de direito. E a gente está justamente na fronteira disso. Dito isso, vamos pegar o segundo eixo temático, que é IoT e tributação. Então, o que é IoT? IoT é Internet das Coisas. A Internet of Things. E quais são os efeitos da Internet das Coisas? E nisso eu vou falar de maneira bastante rápida. A gente tem o IoT pensando do ponto de vista da infraestrutura. Então, quando a gente fala, por exemplo, na implementação do 5G, e o 5G vai especificamente diminuir latência e aumentar velocidade, e diminuir latência é fundamental para a internet das coisas, ele permite essa comunicação máquina a máquina, a máquina a máquina. Então, quando a gente tem um sistema de internet das coisas, a gente tem hardware, 2, software. Então, a gente fala da infraestrutura do IoT enquanto um usuário de infraestrutura. Ou o IoT enquanto, digamos, o IoT você pode ver, número 1, a partir da infraestrutura que necessita ser criada para o IoT e como você vai incentivar ou desincentivar isso e como você vai tributar isso. E 2, os serviços que são prestados por essa infraestrutura para permitir esse IoT. E as aplicações disso são enormes. A gente pode falar de beacons, a gente pode falar de uma série de iniciativas, a geladeira que se comunica com o supermercado. A gente tem aí vários e vários e vários elementos que a gente pode falar de IoT. E, de outro lado, a gente tem um outro problema tributário, que é o quê? O que é gerado a partir do IoT? Porque aquele bem estaticamente considerado, ele não necessariamente produz valor. Então, é o que eu falei, ele consome infraestrutura de telecomunicações de forma bem mais simples, mas ele não gera necessariamente nenhum tipo de valor. Agora, quando ele começa a gerar valor, a gente precisa começar a se preocupar como a gente vai tributar isso.
E mais ainda, muitas vezes, essa geração de valor cria novas funcionalidades. E aí talvez esteja o maior desafio do direito tributário. É encontrar a forma de tributar novas funcionalidades criadas e enquadrar corretamente essas funcionalidades do ponto de vista tributário. Então vejam que, como eu disse, a gente tem esses dois lados da internet das coisas. E eu estou, como eu disse, simplificando bastante. E por que eu estou falando sobre inteligência artificial e por que eu estou falando sobre internet das coisas? Porque os veículos autônomos se utilizam exatamente desses dois processos. Então, sem falar sobre internet das coisas e sem falar sobre inteligência artificial, a gente não tem como falar sobre veículos autônomos. Por quê? Eu tenho o microfone de alguém aberto. Por quê? Quando a gente tem um veículo autônomo, ele pode fazer de duas maneiras diferentes. Ele pode ter aquilo que falar com outros veículos e falar com o seu entorno, quer seja falar com a estrada, quer seja falar com o semáforo, quer seja falar com uma série de elementos diferentes do direito viário, digamos assim, do que estão coordenando as ações do plano urbanístico e viário, e ele pode também ter uma inteligência própria e identificar a partir dos seus próprios sensores como isso ocorre, como está o ambiente, digamos assim. Então, é bastante curioso assim que são dois processos que caminham teoricamente de maneira paralela. Porque o núcleo temático que a gente tem hoje dentro dos carros autônomos, e a gente vai ver isso já já, é uma inteligência e sensores instalados pelo próprio carro, sem necessariamente uma grande mudança da infraestrutura. Então, a gente não está mudando as ruas, não está mudando os semáforos, não está necessariamente mudando as estradas para permitir o funcionamento dos veículos autônomos. Claro que uma sinalização mais bem feita e tudo isso, um asfalto de melhor qualidade, isso ajuda. Mas, na prática, a gente sabe que se fosse haver uma remodelação de toda a infraestrutura viária, isso seria muito difícil. As iniciativas de carros dialogando com carros, essas iniciativas, sim, são iniciativas que já estão também sendo implementadas. Então, vejam que o tema dos veículos autônomos talvez seja a culminação do uso muito forte de inteligência artificial com o uso de internet das coisas aplicado a esses veículos. Agora, será que, e aí eu vou falar sobre algo bastante abrangente, que é um tema que eu gosto muito de falar. Hoje a tributação, ela precisa ser colocada, e talvez isso seja uma pauta que eu coloque aqui para o GTEx, a gente precisa ver o futuro da tributação dentro da tributação de modelos de negócio. Porque se a gente fica preso aos tributos em espécie ou à clássica tributação setorial, a gente começa a perder bases tributárias. Porque cada modelo cria sistemas de monetização e sistemas de produção diferentes. Não é só aquele, temos ali a indústria 1.0, a indústria 2.0, a indústria 3.0, a indústria 4.0. Não é isso. A gente tem modelos de monetização diferentes, a gente tem cadeias de valor que são diferentes. E a gente precisa, então, discutir essas cadeias de valor para entender exatamente como a gente pode tributar esses modelos de negócio. E por que eu estou falando sobre modelo de negócio? Porque o modelo de negócio das montadoras tradicionais é muito diferente do modelo especificamente da Tesla. E eu estou usando a Tesla aqui porque é um modelo de negócio diferente e tem a maior tecnologia, pelo menos que eu conheço, em relação à condução autônoma. Se fala que a Volvo tem um bom sistema, que a Mercedes agora vai chegar com um sistema bastante inovador, mas na prática o melhor sistema me parece que é o da Tesla. Então, o modelo regular das montadoras é um modelo que trabalha com o quê? Olha, a gente é uma montadora, a gente vende veículo, a gente vende acessórios para o veículo e a gente faz manutenção, quer seja de maneira direta,
quer seja de maneira indireta. Aí, claro que a gente, durante esse período, começa a ter, vamos ter o OnStar, que é o da Chevrolet, lá, para você ter um assistente pessoal. A gente vai ter internet 4G integrado no carro. A gente vai ter, enfim, de atualizar uma série de funções do carro, etc., e você pagar por isso. Mas é um modelo bastante tradicional, digamos assim. E, paralelamente a isso, o que é muito curioso assim, é que os modelos funcionam em ciclos de vida. Então, todo ano aparece, o Corsa 2000, Corsa não existe mais, mas enfim, e o Gol eu nem sei se existe, mas vamos pegar, e tem lá o Honda Fit 2020. Aí em março lançam já, se bem que já devem ter lançado, o Honda Fit 2021, o Honda Fit 2025 e por aí vai. E os carros têm esse ciclo de vida muito bem definido. Então, essa apresentação que eu fiz é sobre o modelo de negócio tradicional. A Toyota está tentando fazer alguma coisa com aluguel de carro, a Mitsubishi também, mas assim, as receitas principais vêm dessas áreas. E o que é que a Tesla faz? Olha, a gente não quer fazer esse modelo de negócio. O desenvolvimento dos nossos carros não é um desenvolvimento linear. O desenvolvimento dos nossos carros não é por faixas, desculpa, é um desenvolvimento contínuo. A gente tem uma produção e a gente consegue ir a cada momento melhorando o nosso sistema produtivo. Mais ainda, a gente consegue, como o uso de software é intensivo no carro, com esse uso de software, você consegue melhorar o carro. Então, tem um vídeo muito curioso, digamos assim, que é do Marquis Brownlee, eu posso até depois passar o link para o pessoal, em que ele vai mostrando e fala, olha, o Tesla Model S de 2012, que eu acho que foi quando ele foi lançado, basicamente é o mesmo até hoje. Teve até uma mudança só no para-choque. Mas a experiência do carro é completamente diferente. Por conta das atualizações de software e por conta de pequenas mudanças que vão sendo feitas ali. Então, muda um detalhe do banco, muda um detalhe do retrovisor, mas não há mudanças generacionais que criam aquele desejo clássico da obsolescência programada. Então, vejam que é um modelo de negócio que pressupõe formas de monetização diferentes. Por quê? Porque o software é empregado de maneira muito mais forte. Vou dizer até algumas coisas curiosas da Tesla. Salvo engano, eu vou usar esse modelo, mas pode ser que eu esteja me enganando nas siglas. O Tesla Model S, o 100D e o 100 e o 75D, eles têm a mesma capacidade de bateria, tudo é igual, só muda o software e um anda mais do que o outro. Eles têm, por exemplo, o performance e o não performance. E o que muda é simplesmente a customização do software. E essa customização do software pega um hardware idêntico e dá mais funcionalidades ou dá mais capacidade daquele determinado veículo. A gente tem um outro youtuber importante, digamos assim, nessa área, que eu gosto sempre de citar também, que é o Rich Rebuilds, que ele é dono de uma oficina que se chama Electrified Garage. Então, esses aí, tanto ele como o Marquis Brownlee, vocês conseguem ver no YouTube. E ele, inclusive agora, conseguiu no Model 3, que é o modelo de base da Tesla, fazer uma mudança de software e permitir que ele consiga um desempenho, inclusive, melhor do que o desempenho do modelo performance da Tesla. Então, isso é muito curioso, porque vocês veem a importância do software nesses veículos. E a atualização, ela é constante. Agora, paralelamente a tudo isso, a gente tem alguns elementos que isso começam a impactar dentro do direito tributário, esse modelo de negócio. Que é o quê? Algumas funcionalidades são adquiridas mediante pagamento. Então, se eu disse ali, olha, o hardware é o mesmo, mas um consegue ter um uso de bateria melhor que o outro, um consegue ter uma performance melhor que o outro. Agora, o Autopilot,
que aí sim a gente chega nos veículos autônomos, o autopilot, ele é uma função comprada pela pessoa que custa $8.000 e ele é comprado por uma pessoa. E se essa pessoa revender o carro, a pessoa que comprou o carro usado vai ter de comprar de novo o autopilot. E aí a gente teria toda uma discussão do que é mercadoria, do que é serviço. E a gente tem um elemento pior, que é você compra o veículo, mas você não consegue dispor integralmente do veículo, porque a cada momento a Tesla pode retirar ou colocar funcionalidades. Então, um exemplo clássico, que é o Rate Rebuilds, ele pega os carros que foram carros salvados, tal, e reconstrói esses carros e os carros funcionam perfeitamente. Só que a Tesla começou a desabilitar a função do Supercharger, que é o carregador rápido da Tesla, que inclusive você não paga nada, começou a retirar essa função desse caso, desses carros. Então ele estava, é até engraçado esse vídeo, ele estava no meio da viagem com as crianças dele, e ele vai lá e diz, olha, foi tentar carregar no Supercharger e não carregou. Aí ele viu que tinha recebido um e-mail da Tesla dizendo, olha, seu carro é um salvado e por isso você não pode mais recarregar nos nossos postos de recarga. E aí, no lugar de carregar o carro em, sei lá, 40 minutos, 50 minutos para ter uma carga de autonomia boa, ele tem de passar 12 horas parado lá com as filhas dele dentro do carro para esperar o carro ser recarregado. Então, isso, inclusive, talvez possa até afetar não só os direitos do consumidor, claro, mas a própria percepção do que é a propriedade e do que é mercadoria para fins de ICMS. Claro que a gente sabe que com a ideia de equity sendo incorporada no direito brasileiro, o equity, sem dúvida nenhuma, pode ser o equity pode ser daquele sujeito, mas pode ser que a propriedade pura e simples, na maneira clássica e tradicional do direito romano, ela não existe. Então, seguindo aqui, a gente ainda tem mais, pelo que eu estou vendo aqui, uns 8 minutos pela minha conta aqui, espero não estourar muito o tempo. A gente tem aí, dito esse modelo de negócio, a gente tem a questão dos veículos autônomos, em sentido estrito, e a gente precisa entender quais são os níveis de automação. E esses níveis de automação impactam diretamente na resposta ao caso desse ano do Tax-Mut Brasil. Por quê? A gente tem o nível 0, classicamente considerado, que é sem automação. Nível 1, direção assistida. E aí tem muito carro já com direção assistida. Tem aquele ali que avisa se você trocou de faixa. Tem aquele ali que ele segue o carro da frente numa velocidade pré-determinada. A gente tem o nível 2, que é automação parcial, e basicamente todos os veículos se enquadram nessa automação parcial, que é ele pode mudar de faixa sozinho, quando você liga o pisca-alerta, ele pode dar um tranquinho e permanecer na estrada quando você vai fugindo da faixa. E temos aí, pelo menos eu considero com tranquilidade, que a Tesla já está no nível 3. E o nível 3 qual seria? Quando o carro começa a dirigir sozinho. A gente não chegou ainda ao nível 4, que é a automação alta, e nem chegou ao nível 5, que é a automação completa. No nível 5, inclusive, o carro e a Waymo, que era a empresa do Google que trabalhava com isso, ela tinha carros que não tinham nem volante. No nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, a gente precisa ter volante, porque em caso de emergência você vai lá e pega no volante. No caso do autopilot, você tem de tocar, digamos assim, você vai lá e pega no volante a cada 30 segundos para dizer que tem alguém atrás do volante. Mas a gente já viu os vídeos aí, tem vídeo até que aqui no Brasil, de gente com uma Volvo XC90 e com Tesla mesmo, o cara dormindo no banco do passageiro, fez alguma coisa lá específica e, enfim, com isso, esse carro estava dirigindo basicamente sozinho. Tem gente que dorme, tem gente que, enfim, gente que dorme e bota lá a mão na direção e fica dentro desse contexto.
Outro elemento também importante dentro desse contexto é que esse autopilot da Tesla, que eu estou usando ele teve desenvolvimentos, inclusive, agora. Agora, o carro meio que dirige sozinho mesmo. Ele reconhece semáforo, você pode traçar uma rota, ele segue aquela rota em zonas urbanas pequenas e ele vai, inclusive, dobra à esquerda, vê o semáforo, não passa em cima da faixa, desde que tenha uma pessoa atrás do volante. E a gente tem uma outra função que teve um desenvolvimento muito grande agora, tem vários vídeos na internet, tem inclusive uma reportagem que fala, eu vi mais de 1000 vídeos sobre o Smart Summon, que é a função da Tesla de você chamar o carro até você. Você chama, salvo engano, são até 60 metros, e teoricamente, você tem que ter o que eles chamam de line of sight. Você tem de ver o carro de onde você está. Então, o carro está lá estacionado, você aperta no botão e o carro vai andando e vai dar a volta, dobra à esquerda, dobra à direita, chega lá para você e abre a portinha, você entra no carro e o carro vai embora com a próxima coisa. Ali você ainda tem, no celular, você ainda pode apertar para parar o carro. Ele vai devagarzinho ali e você pode parar o carro se você vir que o carro não percebeu algum obstáculo, percebeu alguma coisa. E fica uma dúvida, né? Porque todos esses dados, você usando essas funções ou não usando, esses dados estão sendo coletados pela Tesla e, como eu disse, a cada dia eles vêm melhorando ali as percepções, os sensores e as funcionalidades desses veículos. Então, pode ser que a gente chegue num futuro e os carros não sejam... Se hoje a gente está falando de ninguém comprar mais carro e sim alugar carro por timeshare, a gente pode chegar num futuro e pensar, olha, os carros são trocados em relação aos dados que a gente produz enquanto a gente dirige. Porque, inclusive, essas empresas de tecnologia, e a Tesla eu considero muito mais uma empresa de tecnologia do que uma montadora, elas têm uma vinculação direta e completa com o poder público. Então, eles, inclusive, fornecem dados para o poder público. Não é só o Waze, a Google com o Google Maps, enfim, etc. A Apple Maps. Mas essas próprias montadoras começam a fornecer aí dados para o poder público. Então, esses dados podem ser uma forma de remunerar e dizer, olha, pode entrar no carro de graça aí, mas a gente está fornecendo todos esses dados para a prefeitura, ou para o governo do estado, ou para o governo federal, de uma forma geral. E a pergunta é, como a gente vai tributar esses veículos autônomos? Então, aí surgem, obviamente, dois grandes campos. Tem o campo que a gente vai tributar o autopilot por fora do preço do veículo, por exemplo. A gente vai tributar as montadoras que oferecem esse serviço. Como a gente vai entender? A gente vai ter de entender, obviamente, a monetização desses veículos para entender o que a gente vai tributar. Agora, isso a gente pode ver dentro de uma perspectiva internacional e pode ver dentro de uma perspectiva nacional. Dentro de uma perspectiva internacional, é óbvio que as discussões são muito vinculadas aos clássicos, artigo 7 ou 14, lucro de empresa, ao artigo 12, que é o de royalties, para saber se isso é um serviço técnico, não é técnico, se enquadra no 12 ou no 12A do modelo OCDE, se paga a remuneração por royalties, e o artigo clássico 21, que é outras receitas, que eu não gosto nunca desse artigo, mas eu acho que não custa nada dizer. Agora, muitas vezes o problema internacional, e isso se tenta agora endereçar pelo projeto chamado BEPS 2.0, é onde vai ser tributado, que é o pilar 1, e como a gente vai identificar receitas tributáveis com criação de novos tributos, ou o que quer que seja, com o pilar 2. E aí, onde é que existe a geração de valor? Como a gente vai fazer a visa atrativa internacional? Está aqui o Paulo Caliendo, que tem um livro sobre estabelecimento permanente, que eu acho que foi a primeira obra sobre estabelecimento permanente no Brasil. Então, falar sobre estabelecimento permanente virtual é um tema fundamental na tributação
internacional. E falar sobre esses novos tributos, como o DST, ou entender essa atração de valor, ou essa geração de valor dentro de uma nova cadeia, aspas abertas, industrial, é fundamental. Então, é isso que o BEPS, chamado BEPS 2.0, com o Pilar 1 e Pilar 2, está tentando fazer. Então, a gente tem um problema de qualificação e tem um problema de localização e tem um problema da adequação dos tributos atuais para resolver esses problemas. E aí a gente chega aqui no panorama nacional. Então, esses veículos autônomos, o que eles fazem? O que eles se utilizam de infraestrutura? Como eles geram valor? Como eles são qualificados? E aí talvez seja justamente o núcleo temático do caso desse ano. Eu estou vendo aqui que eu tenho 2 minutos, pela minha conta, que a gente começou uns 3, 4 minutos atrasado. E me disseram que eu tinha 40 minutos. A gente tem uma primeira discussão, que são os chamados clássicos serviços de valor adicionado. Se são considerados como serviço de comunicação ou não, será que a direção autônoma, usando esses dados que são gerados especificamente no modelo IoT, é um serviço de valor adicionado? Os carros andando ali como uma colmeia, como, enfim, um grupo de abelhas, que é um dos modelos clássicos assim. Eles pegam padrões de aves ou padrões de abelhas para justamente tentar criar essa coletividade, esse hive. Será que isso é um serviço que precisa ser tributado, essa internet das coisas e essa interação entre esses veículos? Se sim, isso vai ser tributado por quem? Isso vai ser tributado pelo ICMS como serviço de telecomunicação entendido como serviço de valor adicionado? Ou a gente vai ter de criar uma nova categoria, digamos assim, para abraçar esses serviços por parte do ISS? E a segunda pergunta vamos entender que existem serviços que podem ser prestados de maneira autônoma. Esses serviços que podem ser prestados de maneira autônoma, ou seja, sem motorista, que é exatamente o caso desse ano, se qualificam como os mesmos serviços ou não? Táxi é táxi, independentemente de ser prestado com autorização do poder público ou não, com motorista ou não. Qual é o limite entre locação e o serviço de transporte? O Mobility as a Service lida exatamente com isso. Quando você fala em formas de transporte classicamente multimodais e formas de transporte ponto a ponto, o fato disso ser autônomo ou não ser autônomo não tira essa natureza de serviço de transporte. Então, isso é bastante curioso, digamos assim. E aí a gente vai ter de fazer um processo de dizer, olha, isso é igual ou isso não é igual. E eu não sei se eu devo dar a minha percepção sobre esse problema aqui. Mas eu quero deixar justamente que esse é um elemento fundamental para ser discutido no caso. E o segundo grande problema é a localização. Onde é que tem estabelecimento para fins de ISS? Lembrando que quando a gente fala dessas qualificações, é óbvio que a gente tem não só a confusão, como eu disse antes, de locação versus uma série de serviços. Então, a dúvida permanece como locação, e aí, teoricamente, a gente pode falar em uma não tributação, dependendo da forma que a gente olhar a súmula 31 do STF. A gente vai falar em serviços que já existem, mas que são prestados por uma inteligência artificial, por uma internet das coisas, ou de maneira autônoma. Ou a gente vai ter de criar novas categorias. Me parece que, e a gente vai ter uma série de julgamentos do Supremo em que a súmula 31, vinculante, vai ser colocada de novo em xeque. Qual é a abertura semântica para a tributação do serviço? Eu confesso que não gosto mesmo, assim, acho muito ruim você trabalhar com essas listas de serviço, porque essas listas de serviço, ultimamente, têm muito mais atrapalhado do que feito qualquer outra coisa. Mas o Brasil tem conseguido tributar em cheio esses problemas, quer seja pelo PIS e pela COFINS, que tributam receita,
quer sejam muitas vezes pelo IOF, porque ele tributa o pagamento do cartão de crédito para o exterior, a transferência para o exterior, e isso acaba, em nível federal, resolvendo esse problema e não criando esse caos que a gente está vivenciando dentro do ISS e ICMS. Por fim, eu quero só dizer que a questão da localização é outra questão fundamental. E eu tenho, inclusive, alguns textos sobre estabelecimentos virtuais em matéria de ISS, que são muito interessantes, porque o que eu discuto é, olha, quando o STJ vai lá e decide, no caso do ISS Leasing, a questão dos estabelecimentos para fim de bancos que vendiam leasing, ele dá uma direção. Muita gente confunde as coisas. Muita gente confunde o que é estabelecimento com o que é local da prestação de serviço. E por uma questão meio que de quase um justiceiro, assim, não, o correto deveria ser o quê? Tributar o serviço onde ele está sendo prestado, onde ele está sendo fruído. Mas será que isso, de fato, é o mais correto? Não me parece ser o caso a gente tentar ser justiceiro. A lei complementar diz, olha, é o local do estabelecimento, exceto em algumas situações, e essas situações são bastante peculiares e bastante conhecidas, como, por exemplo, locação de mão de obra, serviços de engenharia, esses aí, classicamente, têm uma seção física. Agora, criar essa figura do estabelecimento que não é definida em lugar nenhum. A gente não tem uma definição clara de estabelecimento para a legislação do ICMS, não tem para a legislação de ISS, e a legislação federal não se preocupa com isso, porque aí é um problema de questão de direito financeiro, que é distribuir ali um pedaço do recurso do IPI, um pedaço do recurso ali do imposto de renda. Mas a gente precisa claramente entender melhor esse tema. E nesse tema, eu digo com muita tranquilidade, número 1, estabelecimentos virtuais são estabelecimentos porque assim o são. Há pelo menos 20 anos considerados pelo direito civil, tem um livro da professora Eugênia Finkelstein, que é exatamente sobre estabelecimentos permanentes, sobre estabelecimentos virtuais, desculpe, não permanentes, obviamente, e a gente precisa entender qual é esse mínimo necessário para gerar um estabelecimento. E o STJ parece que colocou balizas, como eu disse no caso do ISS Leasing, porque ele diz, olha, você precisa ter um centro de gestão, você precisa ter talvez uma massa crítica. Então, não é a banquinha do sujeito lá que vai dizer o que é estabelecimento. A banquinha do leasing lá dentro de uma concessionária. Ele não tem poder de gestão, ele não tem poder de nada, ele simplesmente assina o contrato. Da mesma forma, é a maquininha do cartão de crédito. Essa foi a opção legislativa. Se ela é justa ou injusta, isso é irrelevante. A opção legislativa foi essa. Agora, onde a gente consegue construir um estabelecimento a partir da presença do usuário, onde a gente consegue criar um estabelecimento com outros elementos. A gente precisa ver o caso concreto e, a partir daí, estudar. Tendo dito isso, e talvez colocado mais informações e dúvidas do que solução para os problemas do 4º Tax Mult Brasil, eu fico à disposição para maiores perguntas. Agradeço imensamente o convite do professor Paulo Caliendo, agradeço a Bruna, que, enfim, me mandou várias informações, a gente conversou bastante sobre o tema e realmente ajudou muito aí para que esse evento pudesse acontecer dentro da parte operacional, sendo sempre bastante gentil. Então, fico à disposição de todos para maiores perguntas. Os textos eu posso depois disponibilizar, os vídeos também eu posso mandar para a Bruna, para o Caliendo. E agradeço a todos os componentes do GTEx por toda essa oportunidade e a todos aqueles que estão assistindo a gente, quer seja pelo Zoom, quer seja pelo YouTube, e mais ainda aquelas equipes que irão assistir o vídeo, imagino, com muito interesse. Muito obrigado, professor Jonathan Basulita. Para nós é uma honra recebê-lo e nós estamos acompanhando com muito entusiasmo todo o trabalho na Unimar, lá no PPG da Unimar. São palestras e eventos muito bons. Você conseguiu liderar uma equipe de doutorandos pesquisadores de altíssimo nível e conseguiu também realizar uma rede de contatos no Brasil inteiro, que é muito importante. Eu também queria saudar aqui a presença de vários professores, professor Jonathan,
E vou citar alguns, não vou citar todos, é claro, mas nós temos presentes aqui a Débora, que ela é doutoranda em ciência da computação e é do nosso grupo de pesquisa sobre inteligência artificial e tributação. Ela representa aqui para nós o professor Rafael Bordini, um dos professores mais citados da PUC, criador de uma linguagem em sistemas multiagentes, que é o JSON, e nós temos uma parceria muito grande com a Escola Politécnica e, no caso, com o PPG em Ciência da Computação. A presença também da doutora Sharon, que é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Queria saudar a presença da doutora Sharon, sempre prestigia o nosso grupo. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está num esforço muito grande de adoção da inteligência artificial em vários níveis, inclusive em relação à execução fiscal. Também nós temos a presença da doutora Gabriela aqui, a doutora Graziella, que gostaria de saudar também. O professor Walter, que é do PPG da Unimar. Seja muito bem-vindo, professor. O professor Nilo, que é do Ceará, e todos os nossos doutorandos, mestrandos, especializandos, especialmente todos os membros de equipes do TechSmut desse ano. Espero que nós possamos fazer um belo evento, como já fizemos das outras vezes. Nós temos já no canal do YouTube do GETAX as sustentações orais do ano passado, todos os embates que ocorreram em vários níveis até a final, se quiserem assistir, para que tenham uma ideia da preparação, do esforço, da pressão que tenha a sofrer neste caso. O tema do professor Jonathan é muito, muito interessante por vários motivos. Um deles até é simbólico. Hoje foi divulgado, professor Jonathan, que a Tesla é a montadora de automóveis mais valiosa do mundo. Mais valiosa do mundo. Ela tem um valor de mercado superior ao segundo lugar, que é a Toyota. Ela vale em termos hoje, pelo que eu vi aqui nas notícias, 183 bilhões de dólares, um pouquinho acima da Toyota, que vale 176 bilhões, mas praticamente o dobro, mais do que o dobro do que a Volkswagen, e muitas vezes mais do que algumas empresas tradicionais de mercado, como a Mercedes, a Honda, a GM, por exemplo, vale 40 bilhões de dólares, ou seja, nós temos a Tesla valendo quase 5 vezes o valor da General Motors, e ela produz hoje em torno de 200 mil veículos, enquanto que a Toyota produz mais do que 3 milhões de veículos. São quase 4 milhões de veículos aqui que nós temos. Então, o que significa isso? Nós estamos falando realmente do futuro, do que vai acontecer daqui a 5, daqui a 10 anos, e estamos nos preparando para esse futuro. Daqui a um tempo, provavelmente, como diz o professor Jonathan, os automóveis deixarão de ser meros bens corpóreos, mercadorias no sentido clássico do tema, e passarão a ser figuras inteligentes, como nós tivemos os telefones e mudamos para os smartphones. Talvez nós tenhamos veículos inteligentes no futuro que sejam mais importantes pela sua capacidade de aprendizado tecnológica do ponto de vista do software do que pela sua coisificação, como mostrou o professor Jonathan. Eles terão mais essa característica de entregar uma experience do que entregar uma coisa para os colegas aqui que estão testemunhando. Só gostaria também de mencionar mais um detalhe e já passo a palavra para que o professor Ninsky possa nos auxiliar aí na condução dos debates. Nós estamos estudando 2 temas muito importantes, que um é o Big Data, e nós sabemos que existe um projeto muito forte da Receita Federal, que é o Fiscal Data. Então, nós podemos realmente pensar que cada vez mais a tributação poderá se tornar mais personalizada, mais próxima a um controle individual. Isso pode trazer desafios aos direitos fundamentais do contribuinte, pode trazer possibilidade de planejamento do ponto de vista do Estado, mas são áreas de pesquisas em aberto. E, por último, eu queria solicitar, por gentileza, a Bruna, que colocasse ali no bate-papo um convite a todos os colegas que tenham interesse em escrever
sobre inteligência artificial para o volume da nossa revista, que é a Revista de Direitos Fundamentais e Tributação, que será lançada agora este ano. Ela pretende adquirir o Qualis, então nós queremos um auxílio, um apoio dos colegas até com artigos para a revista. Ela não precisa, este artigo não precisa ter a exclusividade, o ineditismo, pode ser já um artigo publicado, mas nós queremos reunir os maiores pesquisadores sobre inteligência artificial no país e publicar essa revista para que estimule esses debates que vocês podem notar que são debates de futuro. Né? Nós vamos mudar o futuro e temos que estar preparados para isso. Dito isso, encerro. Agradeço muito ao professor Jonathan. É uma honra muito grande estar aqui com nossos doutorandos, mestrandos, professores aqui da casa e com o nosso grupo. E passo a palavra ao professor Niski. Não sei se temos algum tempinho ainda, mas agradeço aí e já passo a palavra imediatamente. Queria agradecer ao professor Jonathan. Eu acredito, assim, até pelo adiantado da Ori, para a gente ainda ter 72 participantes na sala, eu acredito que equipes que vão participar da TechSmooth, eu tenho um certo receio de abrir para perguntas específicas e a gente acabar tendo que pensar... Eu tentei, você viu, João, que eu tentei não me posicionar, fiquei em cima do muro e coloquei os problemas na mesa aí, né? Tranquilo, até por uma questão, daqui a pouco tem 10 equipes com perguntas, a gente não vai ter tempo para responder as 10 equipes e aí vai acabar privilegiando uma. Na simetria. Mas se alguém tiver algum questionamento que não envolva o caso do TechSmooth, pode para mandar no... Agora eu só queria aproveitar aí para pedir a pauta, vamos fazer um evento, Paulo Caliendo, João, vamos tentar fazer um sobre essa questão dos modelos de negócio, que eu acho que isso vai ser muito interessante. Certamente. E até... Vocês estão sempre com temas inovadores e tal. A gente, sexta-feira passada, recebeu, aproveitando o gancho, o Ângelo Montalverne, num evento sobre o Pix e os novos meios de pagamento no Brasil, que é um tema também que vai ter um impacto tributário enorme, porque se o Paulo Caliendo falou justamente do Big Data, vai gerar uma montanha de dados. Porque o Pix, o endereçamento do Pix, ele no lugar de ser um endereçamento como TED, que você pode ou não colocar dizer para que foi, lá não, você vai ter muito mais dados, uma montanha de dados que você vai poder trabalhar e você vai poder minerar para permitir tributação. Então eu coloco 2 pautas aí para o GTEX e vou estar acompanhando com super interesse. Não, excelente, até porque o direito tributário ele acaba correndo atrás de mudanças tecnológicas e inovações e a gente como direito tributário está sempre tentando enquadrar conceitos antigos ou atuais em tecnologias novas e muitas vezes isso não é possível ou se faz do jeito que dá. Mas certamente são 2 pautas excelentes. Eu só queria aqui, antes de encerrar, dizer que a palestra de hoje vai estar disponível no YouTube, tá? Assim que encerrar aqui a sala do Zoom, já é feito o upload no canal do Getax ali do YouTube, então quem quiser poder assistir, rever de novo, não tem o menor problema. E eu acredito que era isso. Não sei se alguém tem mais alguma consideração a fazer. Já explodiu o tempo, né? Se não, só queria agradecer ao professor Jonathan e certamente essas 2 pautas vão entrar no calendário. Obrigado, então. Só posso agradecer a todos, a audiência aí ficou firme até o final. Então, agradeço o Paulo, o Caliendo, agradeço você. Eu vi depois ali que também um outro professor do nosso PPGD, o professor Daniel, entrou também. Então, enfim, fico muito feliz também a participação dos nossos alunos e professores. Vários orientandos meus estão aqui também. E tem acho que a Jamile participa de quase toda a reunião aqui do GTEX. Aí eu vi o Nilo, eu vi, enfim, várias pessoas. Obrigado, então. Excelente, professor. Nós que agradecemos aqui a excelente exposição e até o próximo encontro do GTAX. Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço. Um abraço.